Isso é apenas o nosso menino de recados, meu pai disse quando apareci na festa de noivado da qual eles me baniram. Então eu revelei que vinha pagando a hipoteca deles havia 5 anos, momentos antes das luzes se apagarem. Ei Reddit, você já foi o filho reserva? Não o filho de ouro, não o favorito, apenas aquele que silenciosamente faz tudo funcionar, enquanto não recebe nenhum crédito. Esse era eu, homem de 34 anos. Meus pais passaram a minha vida inteira adorando minha irmã, como se ela fosse a segunda vinda, e eu basicamente era o estagiário da casa, recados, contas, você nomeia. A piada é que eles não tinham ideia de quão bem eu estava realmente indo por mim mesmo, eu mantinha isso em segredo, deixava-os pensar que eu estava me virando com dificuldade, e quando o momento certo chegou, finalmente deixei a verdade escapar da maneira mais brutal possível. Digamos apenas que não sou mais eu quem parece patético. Então sim, deixe-me dizer isso direto, se favoritismo fosse um esporte olímpico, meus pais teriam uma medalha de ouro, um contrato de patrocínio e provavelmente um documentário da Netflix sobre criar a filha perfeita. Enquanto isso, eu teria sido o estagiário não pago ao fundo carregando os lanches. Basicamente, foi assim que minha infância aconteceu. Eu sou o mais velho, 2 anos antes da minha irmã Stephanie, mulher de 32 anos, aparecer, eu existia, e por um tempo pensei que isso importava, pensei que ser o primogênito significava alguma coisa, sabe, responsabilidade, respeito, talvez receber aqueles discursos motivacionais de você é o líder. Mas não, acabou que eu era apenas o teste, a versão beta, e minha irmã, vamos chamá-la de Stephanie, era a versão final, pacote premium, edição de luxo com orgulho parental incluído. Deixe-me dar alguns exemplos para você não pensar que estou exagerando. Quando eu tinha 16 anos, pedi aos meus pais se podia pegar o carro emprestado para ir ao meu trabalho de meio período. Meu pai olhou para mim como se eu tivesse pedido para ele vender um rim. Gasolina não é de graça, filho, você tem 2 pernas, use-as. Então eu andava a pé ou pegava o ônibus, chuva, neve, tanto faz. 2 anos depois, Stephanie faz 16, ganha um carro novinho em folha com um laço em cima, não estou brincando, parecia um comercial de carro na garagem. E quando perguntei por que ela ganhou um e eu não, minha mãe disse, bem, ela é uma garota, é diferente. Ah certo, minha culpa, esqueci que a física funciona de forma diferente quando você tem cabelo comprido. Outra vez, passei meses estudando para uma competição regional de ciências no ensino médio, construí um projeto super engenhoso, fiquei noites acordado soldando fios no meu quarto, ganhei o segundo lugar entre uns 100 alunos, fiquei bastante orgulhoso de mim mesmo, certo? Meus pais estavam ocupados demais para comparecer, Stephanie participou de uma feira de arte qualquer, colou macarrão em papel cartão, ganhou uma menção honrosa e eles agiram como se ela tivesse pintado a Mona Lisa 2.0. Eles ainda têm aquele quadro feio de macarrão emoldurado na sala de estar. Aliás, minha medalha está em uma caixa de sapatos embaixo da minha cama em algum lugar. E nem me faça começar sobre dinheiro. No segundo em que comecei a trabalhar depois do ensino médio, era a família em primeiro lugar. Cada salário que eu trazia sempre havia alguma emergência, conta de luz atrasada, hipoteca em risco, compras apertadas, e claro, quem mais era o fundo de resgate designado? Eu. Meu pai jogava aquelas frases de culpa como estamos todos juntos nisso, filho, um dia você vai entender. Enquanto isso, Stephanie fazia compras porque uma garota da idade dela precisa de coisas boas. Eu era basicamente o caixa eletrônico da casa sem nenhuma vantagem. Quando eu tinha 20 anos, já estava pagando parte da hipoteca, não totalmente, mas o suficiente para perceber. Aos 25, eu cobria a hipoteca inteira todo mês e tinha colocado discretamente as contas de serviços públicos no meu débito automático porque as coisas estavam apertadas. E não me entenda mal, no começo eu não me importava, pensei que estava sendo um bom filho, carregando minha parte, mas no segundo em que Stephanie queria alguma coisa, de repente minha contribuição nem existia. Meu pai dizia, o futuro da sua irmã é o futuro da família, não podemos segurá-la. Porque sem uma bolsa da Gucci ela talvez nunca entre na faculdade, certo? Agora aqui está a parte mais incrível, não de forma dramática, apenas no estilo você não pode inventar isso. Eu não estava exatamente quebrado no meio dos meus 20 anos, tinha começado meu próprio negócio, nada de tecnologia, nada de marketing, nada desse papo de Vale do Silício mudar o mundo. Eu fui prático, algo que ninguém se gaba em jantares, mas que todo mundo realmente precisa. Vou apenas dizer que era algo próximo do trabalho braçal, mas escalável. Cresci, reinvesti, cresci de novo. Aos 30 eu não estava apenas me virando bem, eu estava indo muito bem, tinha funcionários, um escritório, contratos alinhados por anos. E minha família? Eles não tinham ideia. Por quê?
Porque sempre que eu tentava compartilhar uma boa notícia, eles ou davam de ombros ou transformavam em uma competição estranha com Stephanie. Tipo, uma vez eu disse que tinha assinado um grande contrato. Minha mãe disse: "Que bom, querido. Você ouviu? A pintura de Stephanie entrou na galeria comunitária, uma galeria onde você paga uma taxa de $20 e eles literalmente penduram qualquer coisa." Mas claro, mãe, vamos comparar isso a eu fechar um contrato de 6 dígitos, totalmente a mesma liga. Em algum momento eu simplesmente parei de contar qualquer coisa, deixei que pensassem que eu estava me virando com dificuldade, mais seguro assim, porque no momento em que percebessem que eu tinha dinheiro, encontrariam um jeito de drená-lo. Esse é o tipo de delírio de direito com que estamos lidando aqui. Essas pessoas achavam que Stephanie merecia o mundo em uma bandeja de prata e que eu deveria apenas ser grato por ser convidado à mesa. Então sim, crescendo eu era o plano reserva, o babá não pago. Aquele que não deveria reclamar porque pelo menos eu tinha boa saúde e trabalho estável. Stephanie era a princesa, a herdeira do trono de elogios constantes, e eu era o personagem invisível de apoio no conto de fadas dela. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu estava guardando recibos, toda vez que eles me desprezavam, toda vez que me empurravam para o lado, eu guardava aquilo, porque aqui está o ponto. Você só pode tratar alguém como o capacho da família por tanto tempo antes que essa pessoa perceba que, na verdade, é ela quem está sustentando toda a maldita casa. E eu sabia que um dia eles descobririam exatamente quem eu era, não o filho que um dia vai dar certo, mas o cara que construiu algo sem eles, apesar deles. E quando esse dia chegasse seria lindo, eu não sabia como, não sabia quando, mas sabia que a vida sempre dá a pessoas como meus pais a chance de se envergonharem, e com certeza essa chance apareceu embrulhada com um laço, a festa de noivado da minha irmã. Então lá estou eu no trabalho numa terça-feira, apenas revisando contratos quando meu telefone toca, é minha mãe, o que já é raro, geralmente ela só liga se quer alguma coisa. Como aquela vez que me ligou às 11 da noite porque o Wi-Fi não funcionava e quando eu disse para reiniciar o roteador ela respondeu: "Não fale comigo como se eu fosse estúpida, apenas venha consertar." Sim, às 11 da noite. Esse é o nível de direito com que estamos lidando aqui. De qualquer forma, eu atendo e a voz da minha mãe está toda falsa e doce, como se tivesse ensaiado. "Querido, precisamos falar sobre a festa de noivado da Stephanie." Eu já sabia que seria besteira, mas entrei no jogo. Sim, o que tem? Ela continua: "Bem, você sabe o quão importante isso é para o futuro dela. Não é apenas sobre ela e Jason, é sobre a família dele. Eles são pessoas muito respeitáveis, você entende, médicos, advogados, empresários." Ela estava exagerando como se estivesse lendo o perfil do LinkedIn da família dele. O objetivo da festa, ela explicou, era para ambas as famílias se conhecerem e causarem uma boa impressão. Legal, bom para eles, eu disse, porque realmente, quem se importa? Então ela pigarreia e solta: "Achamos melhor que você não venha." Eu literalmente ri alto: "Desculpe, o quê?" "Não é pessoal," ela mente, "é só que não queremos nenhum mal-entendido. Os pais do Jason são muito tradicionais, eles esperam um certo nível de respeitabilidade, não podemos arriscar que tenham uma impressão errada." Tradução: eles acham que eu vou envergonhá-los de alguma forma. Mãe, que impressão seria essa? Pergunto. E então meu pai entra na linha, aparentemente era uma emboscada em dupla. "Escute, filho," ele diz usando aquela voz falsamente severa, como se ainda mandasse em mim, "sua irmã tem a chance de se casar com uma boa família, uma família rica, não precisamos de nada complicando isso." Complicando isso, repito, significando eu. Ele suspira, como se eu estivesse dificultando as coisas. "Você sempre teve esse estilo de vida alternativo, correndo atrás dos seus projetinhos de negócios, nunca se estabelecendo de verdade. Isso não parece estável e não podemos deixar que os pais do Jason questionem em que tipo de família ele está se casando." Eu tive que morder a língua para não rir de novo. Aqui estou eu dirigindo uma empresa com funcionários, contratos, fluxos de receita que fariam a cabeça deles girar, e eles acham que eu sou algum cara instável correndo atrás de projetos. Enquanto isso, a filha adorada deles não conseguia nem manter um emprego em uma boutique de roupas sem desistir depois de 2 semanas porque a gerente foi má. "Pai, eu venho pagando a sua hipoteca há anos," lembro a ele, e sem perder o ritmo ele responde: "Isso é diferente, isso é o que a família faz, mas isso é sobre aparências. Às vezes sacrifícios precisam ser feitos para o bem maior." Sacrifícios. Como em eu ser o sacrifício, o bode expiatório, a ovelha negra que eles podem convenientemente apagar quando querem parecer elegantes. Eu fiquei lá com o telefone colado ao ouvido, pensando em todas as contas que cobri, nos meses em que cortei gastos meus porque eles não conseguiam se sustentar, e agora eu era embaraçoso demais até para sentar à mesa. Finalmente disse:
Tudo bem, sem problema, aproveitem a festa, e desliguei antes que pudessem dizer mais alguma coisa. No segundo em que desliguei, tomei uma decisão. Se não me queriam lá porque eu arruinaria a imagem falsa deles, então tudo bem, mas eu estava cansado de ser a carteira invisível. A próxima conta da hipoteca, por conta deles, as utilidades, por conta deles, eu não ia dizer uma palavra, queria ver o quão respeitáveis pareciam quando as luzes se apagassem e as contas se acumulassem. Eu já tinha cancelado meu débito automático semanas antes e o aviso da companhia elétrica dizia que o corte estava programado para aquela semana. Eu não planejei o momento exato, mas tinha o palpite de que poderia coincidir. E quanto mais eu pensava nisso, mais engraçado ficava. Imagine-os dizendo aos pais do Jason que o filho deles estava se casando com uma família perfeita, enquanto o cara que realmente mantinha a casa de pé estava em casa sem convite. Não, eu não ia simplesmente faltar, eu ia aparecer, e não ia aparecer de forma barulhenta, arrombando a porta e fazendo cena, eu ia aparecer em silêncio, bem vestido, e deixá-los cavar a própria cova, porque meus pais, eles não conseguem evitar, dê a eles uma plateia e eles vão se apresentar. E eu sabia que no segundo em que a família do Jason perguntasse quem eu era, eles iam me vender, esse era o tipo de arrogância que eles tinham. Como quando eu era mais jovem e eles recebiam visitas, meu pai costumava se gabar de como toda a família ajudava, convenientemente deixando de fora que toda a família era só eu. Uma vez ele me apresentou ao chefe dele como o cara que faz bicos para nós, logo depois de eu ter pago a conta de luz atrasada deles. Esse tipo de orgulho distorcido corre fundo nele. E minha mãe, ela tem um jeito de falar comigo de cima para baixo sem nem perceber. No último dia de ação de graças eu disse a ela que tinha funcionários, e ela respondeu, que fofo, querido, a Stephanie talvez contrate uma assistente também, ela está muito ocupada com sua pintura. Pintura, ela pintou uma única tela de uma árvore e agiu como se fosse o Picasso. Então sim, eu sabia como aquilo iria acontecer, eles iam dizer à família do Jason que eu só estava ajudando, talvez me chamassem de faz tudo, qualquer coisa, e então eu riria alto e finalmente contaria a verdade, toda ela. Eles queriam me esconder, tudo bem, mas eu tinha acabado de desistir de ser o patrocinador oculto do espetáculo da família perfeita deles. Quando imaginei isso, juro que quase senti pena deles, quase, porque a questão é que pessoas como meus pais nunca acham que o dia vai chegar, o dia em que a pessoa que eles pisam decide se levantar. Eles pensam que o sistema vai durar para sempre, e quando racha, quando a máscara cai, é aí que fica lindo. Então sim, a festa de noivado estava chegando, eu estava banido, mas já tinha meu terno escolhido, não o de $1000 que guardo para eventos de negócios, apenas um terno azul marinho limpo, camisa engomada, sapatos polidos, aquele tipo de visual que diz eu não preciso me esforçar, eu simplesmente pertenço aqui. Eu não ia ostentar, não ia fazer disso sobre mim, eu ia parecer calmo, deixar eles falarem e depois assistir o espetáculo inteiro desmoronar sozinho. A festa foi na casa dos meus pais, claro, a mesma casa cuja hipoteca eu vinha pagando secretamente havia meio decênio. Eles deram uma ajeitada, flores na frente, cadeiras alugadas no quintal, bandejas de buffet na mesa de jantar, era como se quisessem brincar de classe alta por uma noite. A ironia era hilária, considerando que sem eu pagar as contas, a casa nem teria água encanada. Estacionei um pouco mais abaixo na rua, caminhei e entrei pelo portão lateral até o quintal, enquanto meus pais estavam ocupados cumprimentando convidados na porta da frente, entrei como qualquer outro convidado, ninguém percebeu. A casa estava lotada, vizinhos, a família do Jason, alguns parentes distantes que eu não via há anos, e lá estavam meus pais, parados na porta como se fossem donos do lugar, o que tecnicamente não eram. A menos que ser dono significasse que o banco já teria executado a hipoteca anos atrás sem mim. Mantive a calma, fiquei perto da cozinha no início, servi um copo d'água, acenei para algumas pessoas, ninguém esperava que eu estivesse lá porque oficialmente eu estava banido, eu não deveria existir naquela noite. Esse era o plano, até que o pai do Jason me viu. Cara simpático, claramente bem-sucedido, ele aperta minha mão e diz, e você é? Antes que eu pudesse dizer uma palavra, meu pai aparece com sua melhor risada falsa e se inclina em direção ao pai do Jason, abaixando a voz só o suficiente para soar como um comentário lateral. Ah, ele? Apenas nosso menino de recados, ajuda em alguns serviços, se mantém ocupado, não é realmente material de negócios da família, sabe? E então, só para ter certeza de que eu entendi a mensagem, ele me lança aquele olhar, o olhar de ou você coopera ou então, que eu conheço a vida toda. Então começo a rir, rir dobrado, ofegante, todos se viram, o quarto inteiro fica em silêncio, o rosto da minha mãe cai, meu pai parece ter engolido vinagre, Stephanie congela no meio do sorriso falso.
Eu me endireito, limpo os olhos e digo alto o bastante para toda a sala ouvir. Menino de recados, isso é ótimo. Maneira engraçada de descrever o cara que começou a ajudar aos 20 anos e vem pagando a hipoteca inteira de vocês e as contas de serviços nos últimos 5 anos. Você podia ouvir um garfo cair no chão. A mãe do Jason piscou. Jason parecia que alguém tinha desligado. Stephanie sussurrou meu nome por entre os dentes como se eu tivesse incendiado a casa. Meu pai rosna. O que diabos você está fazendo? Eu sorrio, só garantindo que seus convidados saibam quem realmente mantém este lugar de pé. Porque sejamos honestos, sem mim vocês estariam organizando esta festa de noivado no escuro. Ah, espere, dê uns 5 minutos. O pai do Jason arqueou a sobrancelha, claramente desconfortável. Stephanie me lançou um olhar como se eu tivesse soltado um pum no casamento dela. O pai do Jason, confuso, pergunta ao meu pai, isso é verdade, ele paga a sua hipoteca? Meu pai tenta disfarçar, bem, você sabe, família ajuda família às vezes. Eu corto, às vezes, pai? Eu venho pagando suas contas há mais tempo do que a Stephanie manteve um emprego. E ela teve o quê? 3, 4. Da última vez que verifiquei, ela largou o emprego na boutique depois de 2 semanas porque a gerente pediu que dobrasse roupas. Isso arrancou algumas risadinhas do fundo. O rosto da minha irmã ficou vermelho como um tomate. Minha mãe corre, agarra meu braço e sussurra asperamente. Você planejou isso, está tentando arruinar o futuro da sua irmã. Eu a afasto e dou um sorriso de canto. Não, vocês fizeram isso sozinhos quando baniram o próprio filho da festa porque acharam que eu os envergonharia. Acontece que a vergonha já estava embutida. Stephanie finalmente explode. Por que você está aqui? Ninguém te quer aqui. Eu ergo a sobrancelha. Ah, não sei, Steve. Talvez porque eu literalmente mantive o teto sobre sua cabeça. Mas ei, não deixe isso arruinar sua grande noite. Continue fingindo que você é a princesa de um castelo. Apenas ignore o fato de que o castelo funciona com as minhas transferências bancárias. E então, quase como se fosse de propósito, as luzes piscaram e apagaram, a casa inteira ficou no escuro, alguém suspirou, pessoas trombaram umas nas outras, uma das crianças começou a chorar. Eu sabia que o aviso de corte dizia que estava programado para aquela semana, mas nunca esperei que acontecesse bem no meio do teatrinho deles. Fiquei lá, no meio da sala escura, sorrindo como um vilão. Bem, o que você sabe? Acho que a companhia elétrica finalmente percebeu que o menino de recados parou de pagar. O silêncio foi perfeito. Os pais do Jason estavam mortificados. A mãe dele se inclinou e sussurrou algo. Depois disse em voz alta, talvez devêssemos ir. Pegaram os casacos e já estavam na porta antes que alguém pudesse detê-los. Meu pai se virou para mim, furioso. Você arruinou tudo. Eu dei de ombros. Não. Você arruinou quando decidiu que eu não era bom o bastante para sentar nesta mesa. Aproveite a escuridão, pai. Talvez pagar suas próprias contas finalmente lhe ensine algum respeito. E com isso, peguei meu casaco, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Os vizinhos estavam olhando, a família do Jason correndo para os carros, meus pais ficaram parados na sala totalmente escura tentando inventar uma desculpa. Eu? Caminhei até o carro sorrindo. Pela primeira vez em anos senti que não era apenas o caixa eletrônico invisível da família, eu era finalmente o cara que desligava a tomada, literalmente. Depois do fiasco da festa de noivado, meu telefone basicamente virou uma central de chantagem emocional. No primeiro dia tive 14 chamadas perdidas só da minha mãe. As mensagens de voz eram como um álbum de grandes sucessos da manipulação. Como você pôde nos humilhar na frente da família do Jason? Seguido de o futuro da sua irmã está em jogo. Você nem se importa. Seguido de família não vira as costas para a família. Engraçado, porque lembro distintamente deles virarem as costas para mim quando me baniram da festa em primeiro lugar. As mensagens do meu pai não eram melhores, soavam mais como ordens. Me ligue de volta imediatamente, você precisa consertar essa bagunça. Depois uma onde ele disse, você vai se arrepender se o noivado da sua irmã acabar. Eu ri tanto dessa que quase salvei como toque de celular. E então vieram as mensagens da Stephanie, parágrafos sobre como eu era ciumento, como eu não aguentava vê-la feliz, como eu arruinei a noite mais importante da vida dela. Ela ainda acrescentou um clássico, você vai morrer sozinho e amargo. Obrigado mana, bem shakespeariano da sua parte. Quer saber quantas dessas chamadas ou mensagens eu respondi? 0. Bloqueei os números deles por 2 semanas seguidas, e honestamente foram as 2 semanas mais tranquilas da minha vida adulta. Quando finalmente os desbloqueei, por curiosidade, o bombardeio já tinha parado, depois de um tempo as ligações cessaram de vez, achei que finalmente tinham entendido a mensagem, o caixa eletrônico da família estava oficialmente fechado.
Sem mais pagamentos de hipoteca por minha conta, sem mais resgates, sem mais ser o menino de recados de terno. Enquanto isso, minha empresa prosperando, fechamos 2 novos contratos, expandimos para um escritório maior no centro, contratamos mais funcionários, enquanto eles provavelmente estavam em casa discutindo contas atrasadas, eu aprovava orçamentos e assinava contratos. Minhas manhãs eram tranquilas, café e planilhas, não minha mãe choramingando porque Stephanie precisava de dinheiro para emergências como uma bolsa nova. Meses se passaram, não ouvi uma palavra, e então numa manhã Jasmine, minha diretora de RH, bate à porta do meu escritório segurando uma pasta. Ela tinha aquele sorriso maroto no rosto, como se não visse a hora de me mostrar algo. Então ela disse, temos recebido muitas candidaturas para a vaga de assistente de marketing, mas essa é especial. Ela desliza a pasta sobre minha mesa, eu abro e quase cuspo o café. Era Stephanie, minha irmã filha de ouro, currículo impresso em negrito, fingindo ser um presente de Deus para o mundo dos negócios. Metade do que estava ali era pura mentira. Gerente de projetos em uma boutique de roupas. Tradução, dobrou calças por 2 semanas e desistiu. Experiência em liderança. Tradução, mandava nas amigas durante trabalhos em grupo da escola. Eu olho para Jasmine e ergo a sobrancelha. Ela realmente se candidatou aqui? Assim, disse sorrindo. E mais, ela não sabe que você é o CEO. Pensou que estava se candidatando a alguma empresa média qualquer. Aparentemente viu o anúncio online. A publicação nem tinha o nome da nossa empresa. Era daqueles anúncios de recrutador que só diz empresa em crescimento de porte médio na cidade. Então ela não tinha ideia de que estava caminhando direto para o meu escritório. Eu apenas me recostei na cadeira e comecei a rir. A ironia era perfeita. Meses atrás eu era embaraçoso demais para aparecer na festa de noivado dela. Agora ela queria um emprego na minha empresa, a mesma empresa que ela provavelmente imaginava ser dirigida por algum homem estável e respeitável que os meus pais aprovariam. Marque a entrevista, eu disse, eu vou sentar como observador. Na semana seguinte cheguei ao escritório um pouco mais cedo que o habitual, usando um terno sob medida, não contei a ninguém o que estava prestes a acontecer. E lá estava ela no saguão, a Stephanie, sentada em uma das cadeiras de espera com uma roupa da moda, mexendo no celular como se fosse dona do lugar. Ela levantou os olhos, me viu e até sorriu com desdém. Uau, não achei que você fosse cair tão baixo, disse alto o suficiente para a recepcionista ouvir. Acho que você está desesperado como o resto de nós, né? Veio fazer entrevista também? Eu apenas sorri, algo assim. Ela revirou os olhos e voltou para o celular, completamente sem noção. Quando chegou a vez dela, a Jasmine a levou para a sala de conferências. Havia 3 pessoas de RH e da gestão sentadas à mesa e eu na outra ponta, observando. Stephanie nem olhou para mim, já começou seu teatrinho, falando sobre sua experiência liderando projetos e como trouxe valor para todos os cargos que já teve. Os gestores pediram que descrevesse uma vez em que lidou com um prazo apertado. Ela contou alguma história sem sentido sobre coordenar uma equipe na boutique. Eu quase engasguei tentando não rir. E então, no meio da entrevista, minha secretária bateu na porta e entrou. Senhor, disse ela, entregando-me uma pasta, precisamos da sua assinatura no orçamento de expansão antes do almoço. Stephanie congelou no meio da frase, lentamente virou a cabeça para mim, os olhos se arregalaram. Espere, o quê? Peguei a pasta, assinei, devolvi casualmente, obrigado. Ah, e diga à contabilidade que vou revisar os números esta tarde. A sala ficou em silêncio mortal, dava para ouvir o ego dela se despedaçar em tempo real. Recostei-me, sorri para ela e disse, desculpe Steph, não queria interromper, por favor continue nos contando sobre suas habilidades de liderança, talvez tenhamos uma vaga para você. Ela gaguejou, você é o CEO? Até onde sei, sim, respondi, engraçado como funciona, o menino de recados agora dirige a empresa. O rosto dela ficou vermelho e começou a entrar em pânico, Isso é ridículo, você armou isso para me humilhar. Eu dei de ombros, não, você se armou sozinha quando se candidatou aqui. Ela empurrou a cadeira para trás e saiu batendo os saltos no corredor. Assim que a porta se fechou, Jasmine se inclinou em minha direção com um sorriso, eu murmurei baixo o suficiente para todos ouvirem, talvez devêssemos ter oferecido algo na equipe de limpeza, isso quebrou a tensão, metade da mesa quase engasgou tentando não rir. Foi isso, Stephanie explodiu, empurrou a cadeira e saiu da sala de conferências. Eu ainda podia ouvir os saltos dela estalando no corredor como tiros. 10 minutos depois meu telefone vibrou, número bloqueado. Claro que não atendi, mas não precisava, eu já sabia o que viria a seguir. Ela iria direto para os meus pais chorando que eu arruinei a vida dela. E se eu conhecia eles? E acredite, eu conhecia. Não iam deixar barato, a guerra estava apenas começando.
O colapso da Stephanie no meu escritório poderia ter sido apenas uma vergonha passageira. Ela poderia ter ido embora, engolido o orgulho, talvez até tentado seguir em frente em silêncio. Mas não, ela foi nuclear, e quando Stephanie vai nuclear, meus pais estão lá torcendo como se fosse o Super Bowl. Naquela mesma noite meu telefone não parou de vibrar, números privados, desconhecidos, todos os tipos, eu obviamente não atendi. De manhã, olhei as redes sociais e foi quando vi uma postagem na conta da minha mãe, um parágrafo enorme com uma foto triste da família, e Stephanie notoriamente recortada para que eu não aparecesse. A legenda: parte nossos corações quando um filho abandona sua família. Algumas pessoas acham que dinheiro as torna melhores do que aqueles que as criaram. Nossa filha está sofrendo por causa de seu irmão egoísta que se recusa a nos ajudar em nosso momento de necessidade. Ah, e minha parte favorita: ele construiu sua empresa através de métodos duvidosos. As pessoas deveriam saber a verdade antes de apoiá-lo. Lá estava, o tiro de abertura da campanha de difamação. Em poucas horas, eu era de repente o vilão em cada postagem dos grupos de família no Facebook. Minha tia comentou: isso é tão cruel da parte dele, família deve sempre vir primeiro. Um primo com quem não falava há anos entrou dizendo: ele sempre achou que era melhor do que todo mundo. Enquanto isso, meus pais e Stephanie estavam sentados fomentando as chamas, pintando-me como um irmão ganancioso e sem coração que os abandonou. Eu nem me dei ao trabalho de me defender online. Discutir no Facebook me faria parecer exatamente o que eles queriam, um idiota mesquinho. Em vez disso, tirei capturas de tela de tudo, cada postagem, cada comentário, cada mentira, porque aqui está a diferença comigo. Eu não jogo damas, eu jogo xadrez. Na semana seguinte a coisa piorou. Stephanie aparentemente disse na igreja que eu roubei dinheiro para começar minha empresa. Meus pais disseram aos vizinhos que eu os abandonei e deixei a hipoteca de propósito. Havia boatos de que eu estava sendo investigado por fraude. Mentiras tão estúpidas que eram quase engraçadas. Quase. O que eles não perceberam é que essas mentiras já não eram apenas fofoca de família, eram difamação, e eu não ia deixar passar. Liguei para meu advogado, mostrei as capturas de tela, as mensagens de voz salvas, as postagens públicas. Ele folheou, olhou para mim e disse: isso é vitória fácil. Meu advogado primeiro enviou uma notificação extrajudicial. Achei que eles recuariam, mas em vez disso dobraram a aposta online. Então entramos com um processo por difamação. Essas coisas levam tempo, mas a parte divertida é que quase nunca chegam a julgamento completo. Na audiência preliminar, meu advogado apresentou o dossiê de provas, capturas de tela, mensagens de voz, até um texto da Stephanie se gabando de me arruinar. O advogado deles claramente percebeu que estavam fritos. Um acordo foi assinado na hora. Eles tiveram que retirar as postagens, emitir um pedido público de desculpas e pagar indenização, não uma quantia que arruinasse a vida, mas o suficiente para doer. Ver o maxilar do meu pai se contrair enquanto aceitava foi o ponto alto do meu mês, não uma quantia que arruinasse a vida, mas o suficiente para lembrar que ações têm consequências. Depois, minha mãe tentou me encurralar fora do tribunal. Como você pôde fazer isso conosco? Somos sua família, chorou ela. Eu olhei bem nos olhos dela e disse: família não arrasta o nome um do outro pela lama. Vocês quiseram briga, então eu dei. Vocês perderam, simples assim, e passei direto. A notícia se espalhou rápido. Os mesmos parentes que tinham me atacado online de repente ficaram em silêncio. Alguns até me mandaram mensagens privadas fingindo que nunca acreditaram nas mentiras. É claro. Onde estava essa energia 2 semanas atrás quando vocês estavam curtindo a postagem triste da minha mãe? Enquanto isso, em casa, as contas continuavam se acumulando para eles. Hipoteca, serviços, tudo, sem eu cobrindo os buracos em segredo. A realidade financeira estava batendo forte. Vizinhos viam as cartas de execução hipotecária na caixa de correio. O noivado da Stephanie começou a rachar também. A família do Jason não estava empolgada em se casar com o drama central. Eu voltei ao trabalho, os negócios crescendo, funcionários felizes, vida boa. De vez em quando eu olhava as redes sociais deles só para ver se tinham aprendido a lição. Spoiler, não aprenderam. Nunca pediram desculpas, em vez disso ficaram em silêncio lambendo as feridas, provavelmente planejando a próxima chantagem emocional. Mas aqui está o que eles não entenderam. Eles já tinham perdido. A campanha de difamação saiu pela culatra. Eu tinha a vitória legal, as provas e a tranquilidade de saber que não apenas me defendi. Eu venci eles no próprio jogo deles e a melhor parte é que, pela primeira vez, eu não estava mais jogando na defesa, eu estava no controle. O brilho da filha dourado estava desbotando, as máscaras dos meus pais estavam rachando e eu não era mais o menino de recados, eu era o cara sobre quem eles não podiam inventar mentiras sem consequências, e isso os assustava mais do que qualquer coisa.
Depois do processo, você pensaria que minha família finalmente entenderia a mensagem. Não provoque o urso, não tente difamar o único cara que manteve suas luzes acesas por anos. Mas não, eles se agarraram ao orgulho e fingiram que nada tinha acontecido. Isso funcionou por cerca de 2 semanas, depois as rachaduras começaram a aparecer. Veja, a empresa de hipoteca não se importa com dramas familiares, as companhias de energia não aceitam somos as vítimas aqui como forma de pagamento, as contas continuavam chegando. E pela primeira vez em anos eu não estava discretamente depositando dinheiro na conta deles para cobrir o déficit. No começo eles tentaram agir como se tudo estivesse bem, eu passava de carro pela casa a caminho do trabalho e notava os mesmos carros na garagem, as mesmas cortinas sempre fechadas, mas pouco a pouco a realidade foi se infiltrando. Uma tarde recebi uma mensagem de um número desconhecido, a energia foi cortada de novo, você está feliz agora? Eles devem ter juntado algum dinheiro para reconectar depois do fiasco da festa de noivado, mas um mês depois a companhia elétrica desligou novamente. Eu nem respondi, apenas sorri e continuei rolando o celular, porque sim, eu estava feliz, não porque eles estavam sofrendo, mas porque finalmente estavam experimentando a vida sem a rede de segurança embutida, eu. A fofoca se espalhou rápido pela cidade, vizinhos cochichavam sobre cartas de execução hipotecária chegando na caixa de correio, a família do Jason, os mesmos que uma vez olharam para mim de cima naquela festa de noivado, de repente não apareciam mais com tanta frequência. Aparentemente ter os futuros sogros afundando em dívidas não era exatamente um atrativo. E então vieram as ligações. No começo era só Stephanie chorando, mensagens de voz sobre como eu estava sendo injusto, como eu estava arruinando a vida dela, como a família do Jason estava começando a questionar o casamento. Meu telefone encheu da voz chorosa dela. Você se importa com o que está fazendo comigo? Eu ignorei cada uma. Depois meus pais entraram na jogada. Meu pai ligou uma noite e tentou me dar uma lição. Você fez seu ponto, agora faça a coisa certa. Eu ri tanto que quase deixei o celular cair. A coisa certa segundo ele significava voltar a ser a carteira invisível enquanto eles me tratavam como lixo. Quando não respondi, começaram a aparecer, uma vez no meu escritório, outra vez na minha casa. Minha recepcionista teve que dispensá-los da primeira vez, na segunda nem abri a porta, apenas os vi pelas câmeras de segurança sentados na varanda como vendedores que ninguém chamou, foi patético. A gota d'água para eles veio alguns meses depois, quando o banco oficialmente iniciou o processo de execução hipotecária. Na primavera, o aviso de inadimplência chegou e no verão a data de venda já estava marcada. Foi quando o orgulho deles finalmente quebrou, minha mãe me ligou em total colapso. Vamos perder a casa. Como você pôde deixar isso acontecer com sua própria família? Vamos ficar sem teto, as pessoas vão rir de nós. Finalmente atendi. Pela primeira vez, não me dei ao trabalho de adoçar as palavras. Aproveite não ter suas contas pagas, talvez isso ensine vocês a ter respeito. Então desliguei, cara, aquele silêncio depois foi pura felicidade. A família do Jason acabou rompendo o noivado. Ouvi pelos conhecidos que os pais dele o chamaram e disseram que não queriam que ele se casasse com pessoas instáveis. Stephanie, claro, me culpou por tudo, disse a quem quisesse ouvir que eu tinha sabotado o futuro dela, mas não, ela fez isso sozinha. Meu pai tentou mais uma chantagem uma semana depois, apareceu no meu escritório de novo, me encurralou no estacionamento, ele parecia acabado, camisa amarrotada, olhos cansados, como se a vida finalmente tivesse começado a mastigá-lo. Filho, disse ele tentando suavizar a voz, só precisamos de uma ajudinha para nos reerguer, você está bem-sucedido agora, por que não compartilhar isso com sua família? Eu o encarei sério. Por que família não chama o próprio filho de menino de recados na frente de estranhos? Família não tenta destruir a reputação dele online. Você fez sua cama, agora deite nela. Ele abriu a boca como se tivesse algo inteligente a dizer, mas nada saiu, apenas me lançou aquele mesmo olhar que me deu na festa de noivado quando disse para eu não contar quem eu realmente era, só que agora não me assustava, não me incomodava, apenas parecia triste. Entrei no carro, abaixei o vidro e lancei uma última frase, talvez da próxima vez não aposte a casa na filha dourada. E então fui embora. As consequências foram brutais para eles, a execução da hipoteca foi concluída, tiveram que se mudar para um aluguel pequeno, Stephanie, sem Jason ou o estilo de vida confortável que achava que teria, acabou voltando a morar com eles. Minha mãe saiu pedindo dinheiro aos parentes, mas a maioria já sabia como ela tinha me queimado, portas fechadas rápido. Enquanto isso, eu prosperava, negócios em alta, minha própria casa quitada, zero dramas no meu círculo. Eu nem precisei mover um dedo para me vingar, o próprio direito que eles achavam que tinham fez todo o trabalho por mim. Mas aqui está a melhor parte, uma vez que começaram a implorar,
Percebi que não estava apenas vencendo, eu estava intocável. Porque por anos me fizeram sentir como se eu fosse menos, como se não importasse o que eu fizesse, eu nunca chegaria ao nível da Stephanie, a chamada filha dourada. Mas agora ela estava desempregada, solteira e de volta ao quarto antigo, enquanto eu era o CEO que eles fingiram que não existia. E quando finalmente vieram rastejando de volta, cheios de lágrimas e pedidos de ajuda e dizendo somos família, precisamos de você. Eu não senti culpa, nem um pouco. Meus pais esgotaram meu fundo universitário para o terceiro casamento da minha irmã dourada e depois me pediram para pagar o advogado do divórcio dela. Certo, Reddit, preciso tirar isso do meu peito porque, honestamente, minha cabeça tem girado com tudo o que aconteceu com a minha família. Tenho 28 anos, sou homem, e não falo com meus pais nem com minha irmã, vamos chamá-la de Jéssica, há quase 3 anos. Isso vai ser longo, mas você precisa do contexto para entender o quão bagunçada é toda essa situação. Crescendo, sempre foi sobre a Jéssica. Ela é 2 anos mais velha que eu e desde o primeiro dia meus pais a tratavam como se ela fosse perfeita, enquanto eu era basicamente um móvel que às vezes precisava ser alimentado. Aos olhos deles, Jéssica não podia errar, mesmo quando estava claramente arruinando a própria vida de forma espetacular. Lembro que quando eu tinha 8 anos e Jéssica tinha 10, ela pegou $20 do meu dinheiro de aniversário para comprar doces. Quando contei aos meus pais, eles disseram que eu estava sendo egoísta e devia compartilhar com minha irmã. Quando Jéssica reprovou no exame de direção 3 vezes porque não parava de mandar mensagens durante a prova, meus pais compraram para ela um Honda Civic novinho para aumentar sua confiança. Enquanto isso, eu trabalhava em 2 empregos de meio período no ensino médio só para pagar a gasolina da caminhonete velha que comprei com minhas próprias economias. O padrão foi estabelecido cedo e nunca mudou. Jéssica era a princesa que precisava de proteção e apoio, enquanto eu era o responsável que devia aguentar tudo que a vida jogasse em mim. Não importava quantas vezes ela estragasse tudo ou quão bem eu estivesse indo, a narrativa era sempre a mesma. No ensino médio, Jéssica namorava um cara mais velho chamado Sam, que era claramente um problema, largou a escola no último ano, vendia drogas, já tinha sido preso 2 vezes. Meus pais achavam que ele era mal compreendido e só precisava de uma chance. Quando ele engravidou a Jéssica no 3º ano, eles pagaram tudo, as consultas médicas, o procedimento, a terapia depois, até deixaram Sam morar na nossa casa por 3 meses porque os pais dele o haviam expulsado. Ao mesmo tempo, eu me matava para manter uma média de 3,8, enquanto conciliava 2 empregos. Tinha sido aceito em 3 universidades estaduais diferentes e planejava estudar engenharia mecânica. Meus pais organizaram um jantar de celebração? Não. Eles sequer reconheceram minhas conquistas? Quase nada, estavam ocupados demais lidando com os dramas de Jéssica e garantindo que Sam se sentisse bem-vindo na família. Foi então que meu avô, do lado da minha mãe, interveio. O vovô Joe era um veterano aposentado da Marinha que começou do nada até possuir uma pequena rede de oficinas mecânicas. Ele foi o único membro da família que pareceu reconhecer que eu realmente estava tentando construir algo com a minha vida. Seus pais estão cometendo um erro, ele me disse uma noite enquanto eu trabalhava num projeto escolar na garagem dele. Eles acham que estão ajudando a Jéssica resolvendo todos os problemas dela, mas só a tornam mais fraca, e estão ignorando o garoto que realmente tem a cabeça no lugar. O vovô Joe se ofereceu para pagar minha faculdade, incluindo mensalidade, alojamento e alimentação. Eu estava incrivelmente grato, mas também me sentia desconfortável em aceitar um presente tão grande. Foi então que ele explicou seu plano. Não vou te dar o dinheiro, disse ele. Vou criar um fundo de educação em seu nome. Seus pais serão os administradores até você completar 18 anos, mas o dinheiro só poderá ser usado para suas despesas universitárias. Assim eles vão se sentir envolvidos no seu sucesso, mas o dinheiro ficará protegido. O fundo começou com $50.000 quando eu tinha 16 anos. O vovô Joe continuou colocando dinheiro dos lucros de seus negócios, às vezes algumas centenas, às vezes alguns milhares, dependendo de como as oficinas iam. Quando terminei o ensino médio, havia quase $75.000 na conta. Não era suficiente para cobrir tudo, mas combinado com empréstimos estudantis e trabalho de meio período, tornava a faculdade totalmente viável. Eu deveria ter previsto o que estava por vir. Jéssica se formou no ensino médio 6 meses depois de mim, com uma média de 2,1 e nenhum plano para o futuro. Voltou a morar com meus pais e passava os dias dormindo até o meio-dia, assistindo reality shows e indo a festas com seus amigos igualmente sem rumo. Aquele verão, ela conheceu Derek em um bar no centro.
Derek tinha 24 anos, trabalhava de vez em quando na construção civil e andava numa motocicleta que valia mais do que o carro da maioria das pessoas. Ele era bonito de um jeito perigoso que algumas mulheres acham irresistível, e Jessica se apaixonou perdidamente de imediato. Em menos de 2 meses estavam noivos, em menos de 4 meses planejavam um casamento. Vai ser tão lindo, Jessica dizia a quem quisesse ouvir. Estamos pensando em talvez 200 convidados, bar aberto, banda ao vivo, tudo. Derek merece um casamento perfeito, ele nunca se casou antes. Os preparativos consumiram nossa casa inteira por meses. Jessica tinha planilhas para tudo, flores, buffet, música, decoração. Mamãe tirou férias do banco para ajudar nos arranjos. Papai passava os fins de semana dirigindo com Jessica para visitar locais e provar bolos. Enquanto isso, eu tentava finalizar meus planos para a faculdade. Decidi pela Universidade Estadual, que tinha um ótimo curso de engenharia e exigiria apenas cerca de $15.000 por ano do fundo educacional, após bolsas e ajuda financeira. O resto eu poderia cobrir com empréstimos estudantis e trabalhos no campus. Foi então que meus pais me chamaram para uma conversa de família. Precisamos falar sobre o seu dinheiro da faculdade, disse meu pai, usando aquele tom sério que ele reservava para mais notícias. O casamento da Jéssica vai custar mais do que prevíamos, acrescentou minha mãe rapidamente, como se estivesse arrancando um curativo. Só o local já é $12.000, e isso é antes de buffet, flores e fotografia. Senti meu estômago despencar. O que o casamento da Jéssica tem a ver com meu fundo universitário? Analisamos todas as opções, continuou meu pai. Não podemos dar a Jéssica o casamento que ela merece sem usar parte do dinheiro da educação. Mas é só temporário, claro, vamos devolver assim que pudermos. Esse dinheiro é especificamente para minha educação, eu disse tentando manter a calma. O vovô Joe organizou isso por um motivo. O rosto da mamãe assumiu aquela expressão contraída que sempre surgia quando alguém questionava suas decisões em relação a Jéssica. Seu avô queria ajudar a família. E a Jéssica faz parte desta família também. Além disso, você pode pegar empréstimos estudantis como milhões de outros jovens fazem. A Jéssica só vai se casar uma vez, ela tem 20 anos, eu disse, e conhece o Derek há 4 meses. Talvez ela devesse esperar e pagar pelo próprio casamento quando tiver um emprego. Aparentemente, isso foi a pior coisa que eu poderia ter dito. Mamãe começou a chorar dizendo que eu estava sendo egoísta e pouco solidário. Papai começou um sermão sobre lealdade familiar e sobre como o vovô Joe ficaria decepcionado se soubesse que eu estava tentando impedir a Jéssica de ter o casamento dos sonhos. A pior parte é que eles realmente pareciam acreditar na própria lógica. Na mente deles, minha educação universitária era algo que eu poderia resolver sozinho, mas o casamento da Jéssica era uma emergência familiar que exigia que todos se sacrificassem. De quanto estamos falando em tirar? Perguntei, esperando que fosse algo administrável. Cerca de $40.000, disse papai, talvez um pouco mais dependendo dos números finais. Mais da metade do fundo indo embora por um único dia, para um casamento entre duas pessoas que mal se conheciam. Tentei todos os argumentos que consegui pensar. Lembrei a eles que o vovô Joe tinha criado especificamente o fundo para minha educação. Apontei que Jessica e Derek poderiam ter um casamento bonito por muito menos dinheiro ou poderiam esperar e economizar para o tipo de festa que desejavam. Ofereci ajudar a Jessica a planejar uma celebração mais econômica, que ainda seria bonita e significativa. Nada funcionou. Eles já tinham tomado a decisão e, na visão deles, eu é que estava sendo teimoso e irracional por não concordar imediatamente em ajudar minha irmã. O golpe final veio quando mamãe disse, além disso, não estamos pedindo para você desistir completamente da faculdade. Você ainda terá cerca de $35.000, e pode pegar empréstimos para o resto. Não é como se estivéssemos te deixando sem nada. 2 semanas depois, assisti eles transferirem $42.000 do meu fundo educacional para a conta do casamento da Jéssica. O casamento da Jéssica foi de fato espetacular. Ela usava um vestido de $3.000, carregava flores que custaram mais do que a maioria das pessoas gasta em supermercado em um mês e dançou ao som de uma banda de 12 integrantes em um clube de campo que parecia saído de um filme. Derek estava elegante em seu smoking alugado e Jéssica brilhava de felicidade enquanto posava para fotografias que custaram $2.500. Eu estava lá, claro, vestido com o terno mais barato que consegui encontrar, sorrindo para as fotos de família, fazendo pequenas conversas com parentes que continuavam perguntando sobre meus planos para a faculdade. Quando as pessoas perguntavam por que eu parecia infeliz, mamãe dizia que eu só estava nervoso por começar a faculdade. O casamento durou 11 meses.
Derek, ao que parece, tinha alguns problemas com compromisso e fidelidade, também com bebida, também com jogo e, além disso, com o conceito básico de aparecer para trabalhar de forma consistente. Jéssica descobriu tudo isso aos poucos, começando com cobranças misteriosas no cartão de crédito conjunto e escalando até encontrá-lo desmaiado no apartamento com outra mulher. O divórcio foi finalizado uma semana antes de eu terminar meu primeiro ano de faculdade. Nessa altura, eu já estava lutando financeiramente. Mesmo com o dinheiro que restava do fundo educacional, com os empréstimos estudantis e trabalhando 20 horas por semana na livraria do campus, eu mal conseguia cobrir minhas despesas. Morava no dormitório mais barato disponível, comia macarrão instantâneo na maioria das refeições e comprava livros usados que muitas vezes estavam 2 edições atrasados. Enquanto isso, Jéssica tinha voltado a morar com meus pais e falava sobre ir para a faculdade comunitária para se encontrar. Mamãe e papai a apoiavam totalmente, é claro, e se ofereciam para ajudar a pagar as aulas, já que ela estava recomeçando depois de uma experiência tão difícil. Quando voltei para casa nas férias de Natal, descobri que o antigo quarto da Jéssica tinha sido convertido em um estúdio de arte. Ela estava explorando seu lado criativo pintando telas abstratas que pareciam como se alguém tivesse jogado tinta na parede. As pinturas cobriam todas as superfícies do que antes era o quarto de hóspedes, e mamãe já falava em ajudar Jéssica a organizar uma exposição em galeria. Ela é tão talentosa, mamãe se entusiasmava, mostrando-me uma tela que era inteiramente vermelha com alguns rabiscos amarelos. Esta se chama jornada emocional. Não fala diretamente com você. O que isso me dizia era sobre $500 em materiais de arte que poderiam ter ajudado a cobrir meus livros do semestre de primavera. No jantar de Natal, foi quando eles começaram a falar sobre o problema de bebida do Derek e como Jéssica estava lidando com alguns problemas de confiança após o casamento. Eles estavam pagando pela terapia dela, é claro, e ela também estava consultando uma nutricionista para lidar com a alimentação por estresse que vinha tendo desde o divórcio. Ela passou por tanta coisa, disse papai cortando seu filé de primeira. Vai levar tempo para ela se reerguer. Eu mordi a língua e foquei no meu purê de batatas. O semestre da primavera do meu segundo ano foi quando as coisas ficaram realmente apertadas. Os custos do dormitório subiram, minhas despesas com livros foram maiores do que o esperado. E eu tive que reduzir minhas horas de trabalho para lidar com uma carga de cursos particularmente exigente. Liguei para casa para ver se havia alguma possibilidade de acessar mais dinheiro do que restava do fundo educacional. Na verdade, disse papai, soando desconfortável, precisamos conversar com você sobre isso. A Jéssica conheceu alguém novo e eles estão pensando em se casar. O nome dele era Travis, e ele aparentemente era tudo o que Derek não era: emprego estável, carro bom, diploma universitário, planos ambiciosos para o futuro. Jéssica estava namorando-o há 6 meses e estava convencida de que ele era o homem certo. A questão é, explicou mamãe quando voltei para casa naquele fim de semana, a Jéssica aprendeu muito com o primeiro casamento, ela sabe o que quer agora, e quer fazer este casamento do jeito certo. Mas como também está mais velha e madura, quer algo mais elegante do que da última vez. Mais elegante aparentemente significava mais caro. O local que Jéssica tinha escolhido era uma mansão histórica que cobrava $20.000 apenas pelo aluguel do espaço. O buffet era de uma empresa sofisticada que se especializava em culinária artesanal do tipo da fazenda para a mesa. O fotógrafo era um artista premiado cujos pacotes de casamento começavam em $8.000. Ela merece isso, disse mamãe com firmeza quando apontei os custos. Depois do que Derek fez com ela, ela merece um casamento lindo com um homem que realmente a ama. O que isso tem a ver com meu fundo universitário? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Precisamos pegar emprestado o resto do dinheiro, disse papai, só temporariamente, claro. O resto do dinheiro eram todos os $33.000 que ainda restavam. Vocês estão de brincadeira, eu disse. Mas eles não estavam brincando. A Jéssica já passou por um divórcio, explicou mamãe. Ela não pode lidar com o estresse de planejar um casamento econômico além de tudo mais, e o Travis vem de uma boa família, os pais dele são pessoas bem-sucedidas e instruídas, precisamos mostrar a eles que a Jéssica vem de uma família que pode sustentá-la adequadamente. Fiquei olhando para eles tentando processar o que ouvia. Eles queriam pegar o restante do meu dinheiro da faculdade para impressionar algumas pessoas que nunca tinham conhecido, para uma filha que já tinha provado que tomava decisões terríveis sobre casamento. E o que eu devo fazer em relação à faculdade? Perguntei. Você é inteligente, disse papai, vai descobrir um jeito, faça mais empréstimos, consiga mais bolsas, trabalhe mais horas, universitários fazem isso o tempo todo.
Universitários cujos pais não roubam o dinheiro da educação fazem isso o tempo todo, corrigi. Isso fez mamãe começar a chorar novamente. Não estamos roubando nada, soluçou. Somos uma família e famílias se ajudam. Seu avô ficaria tão decepcionado com a sua atitude. Meu avô ficaria furioso que vocês gastaram o dinheiro dele em casamentos em vez de educação, retruquei. Aparentemente, isso cruzou uma linha. A voz do papai ficou dura e fria. Seu avô se foi, e nós somos os administradores desse fundo. Decidimos que este é o melhor uso do dinheiro para nossa família. Se você não gosta, está livre para encontrar seu próprio caminho. 2 semanas depois, eles esvaziaram completamente o fundo educacional. O segundo casamento da Jéssica foi ainda mais extravagante que o primeiro. As flores sozinhas custaram $4.000, e o bolo era uma obra-prima arquitetônica que precisou de um caminhão próprio para entrega. Jéssica usou outro vestido de $3.000, branco novamente, o que eu achei forçado para um segundo casamento, mas ninguém pediu minha opinião. Travis parecia um cara decente, na verdade. Tinha um bom emprego em marketing, tratava Jéssica bem e parecia realmente se importar em construir uma vida estável juntos. No casamento, fez um discurso sobre como se sentia sortudo por ter encontrado Jéssica e como estava animado para começar o futuro ao lado dela. Eu torci para que desse certo, de verdade. Durou 8 meses. Travis, ao que parece, tinha algumas expectativas irreais sobre casamento. Ele esperava que Jéssica contribuísse financeiramente para o lar, mantivesse o apartamento razoavelmente limpo e talvez mostrasse algum interesse em atividades que não girassem inteiramente em torno de compras e redes sociais. Jéssica, por sua vez, também tinha expectativas irreais sobre casamento. Ela esperava que Travis bancasse seu estilo de vida, cuidasse de todas as responsabilidades chatas de adulto e nunca questionasse suas decisões sobre gastos ou socialização. Quando Travis sugeriu que criassem um orçamento doméstico, Jéssica o chamou de controlador. Quando Jéssica gastou $800 em uma bolsa enquanto estavam atrasados no aluguel, Travis a chamou de irresponsável. Quando Travis trabalhava até mais tarde para colocar projetos em dia, Jéssica o chamou de negligente. Quando Jéssica saiu para beber com as amigas 3 noites seguidas, Travis a chamou de imatura. O divórcio foi mais bagunçado que o primeiro. Houve discussões sobre o contrato do apartamento, disputas sobre presentes de casamento e uma longa briga sobre um cartão de crédito conjunto que Jéssica tinha estourado comprando roupas para sua nova vida de solteira. Quando tudo foi finalizado, eu estava no meio do meu 3º ano da faculdade e me afogando em dívidas. Sem o fundo educacional, fui forçado a pegar os empréstimos estudantis máximos, trabalhar 30 horas por semana em 2 empregos diferentes e morar em um apartamento compartilhado fora do campus, onde dormia em um colchão no chão e comia cereal genérico na maioria das refeições. Minhas notas estavam sofrendo porque eu não tinha tempo para estudar adequadamente. Minha saúde estava sofrendo porque eu não podia pagar por comida decente ou cuidados médicos regulares. Minha saúde mental estava sofrendo porque eu estava constantemente estressado com dinheiro e exausto de tanto trabalhar. Enquanto isso, Jéssica estava de volta ao seu estúdio de arte, pintando para se recuperar do divórcio e falando sobre talvez abrir uma loja no Etsy para vender suas criações. Quando voltei para casa naquele Natal, mamãe me chamou de lado. A Jéssica tem passado por um momento muito difícil, disse ela. Este divórcio a atingiu muito mais do que o primeiro, porque ela realmente acreditava que Travis era diferente. Sinto muito ouvir isso, respondi, porque o que mais eu poderia dizer? Ela está pensando em tentar namoro online, mas quer trabalhar em si mesma primeiro, talvez fazer alguns cursos, aprender novas habilidades, viajar um pouco para ampliar seus horizontes. Esperei pelo momento em que cairia a outra bomba. A questão é que terapia é cara, as aulas custam dinheiro e ela realmente precisa de uma mudança de ares. Estávamos pensando que talvez ela pudesse fazer uma viagem para a Europa por alguns meses, nada muito extravagante, apenas algo para ajudá-la a se curar e descobrir o que quer fazer da vida. Isso soa bem, eu disse cuidadosamente. Estávamos nos perguntando se você poderia estar disposto a ajudar um pouco, apenas uma pequena contribuição para a jornada de cura dela, talvez alguns milhares de dólares. Eu ri, na verdade ri em voz alta. Vocês querem que eu pague para Jéssica fazer uma viagem à Europa? O rosto da mamãe se contraiu. Não é uma viagem de férias, é terapêutica, e não estamos pedindo muito, apenas o que você puder dar. Eu não posso dar nada, eu disse. Estou trabalhando 60 horas por semana e vivendo de macarrão instantâneo porque vocês pegaram o meu dinheiro da faculdade para os casamentos da Jéssica, no plural. Aqueles casamentos foram investimentos familiares, disse mamãe rigidamente, e você está sendo dramático.
Muitos estudantes pagam seus estudos trabalhando. Muitos estudantes não têm os pais roubando sua herança para financiar as fantasias de conto de fadas da irmã, corrigi. Aquele jantar de Natal foi a última vez que falei com eles como família. Concluí a faculdade por pura determinação teimosa e mergulhei em dívidas fazendo isso. Ao me formar, eu devia $87.000 em empréstimos estudantis, tinha estourado 3 cartões de crédito e estava tão exausto de trabalhar e estudar ao mesmo tempo que me sentia como um zumbi na maioria dos dias. Mas eu tinha meu diploma e, mais importante, tinha minha liberdade. Mudei-me para o outro lado do estado e consegui um emprego em uma empresa de manufatura especializada em equipamentos industriais. O salário era decente, o trabalho desafiador e, o melhor de tudo, eu estava a 300 milhas do drama da minha família. Pela primeira vez em anos, pude me concentrar em construir minha própria vida em vez de assistir meus pais financiarem a mais nova crise da Jéssica. O trabalho na manufatura me levou a uma empresa de engenharia e depois a uma contratada de defesa. Em 5 anos eu ganhava bem, tinha quitado minhas dívidas e estava economizando para objetivos reais. Comprei uma pequena casa, adquiri uma caminhonete confiável, comecei uma conta de aposentadoria e tirei férias que eu mesmo paguei. Enquanto isso, segundo minha tia, Jéssica tinha passado por mais 2 relacionamentos, perseguido brevemente a carreira de atriz na Califórnia e voltado para casa trabalhando meio período em uma boutique. Meus pais estavam com dificuldades financeiras, papai teve corte de salário após uma redução de pessoal, mamãe tinha problemas de saúde caros e eles haviam refinanciado a casa 2 vezes para cobrir as necessidades da Jéssica. Eu sentia pena deles, de verdade, mas também me sentia vingado. Eles escolheram investir nos sonhos da Jéssica em vez na minha educação e agora enfrentavam as consequências, enquanto eu construía a vida estável que eles tinham dificultado para mim. 3 anos atrás, minha tia ligou com a notícia previsível: Jéssica ia se casar de novo. Na terceira vez dá certo, né? Ryan era dono do próprio negócio e parecia maduro o suficiente para lidar com a bagagem da Jéssica. O casamento seria menor e mais íntimo, apenas 150 convidados e $25.000. Meus pais se comprometeram a pagar a maior parte. 6 meses depois, outra ligação, o noivado tinha acabado. Ryan queria um contrato pré-nupcial e contribuições financeiras iguais. Jéssica achou isso pouco romântico e ofensivo. Meus pais perderam $8.000 em depósitos não reembolsáveis. Foi então que meu telefone começou a tocar com o número da mamãe. O primeiro contato em 3 anos. Deixei ir para a caixa postal. Oi, querido, aqui é a mamãe. Precisamos muito falar com você sobre algo importante, por favor nos ligue de volta quando ouvir isto. As mensagens continuaram. Papai também deixou recados, pedindo que eu retornasse porque havia uma situação familiar que precisava ser resolvida. Depois de uma semana de chamadas ignoradas, eles apareceram na minha casa. Eu estava trabalhando na garagem quando vi o carro deles entrar na minha entrada. Pareciam mais velhos do que eu lembrava e cansados. O cabelo do papai tinha ficado totalmente grisalho e mamãe parecia ter perdido peso de forma nada saudável. Parte de mim queria fingir que não estava em casa, mas outra parte estava curiosa. O que poderia ser tão importante para que eles dirigissem 300 milhas para ver o filho que tinham abandonado 3 anos antes? Saí para encontrá-los na entrada, limpando a graxa das mãos com um pano velho. Oi, disse mamãe nervosamente, você parece bem, saudável. Obrigado, eu disse, o que vocês querem? Papai pigarreou. Precisamos falar com você sobre a Jéssica. Claro que precisavam. A Jéssica está passando por um momento realmente difícil agora, continuou mamãe. A coisa com o Ryan acabou e ela está tendo dificuldade em se recuperar. Está vendo um terapeuta, mas é caro, e com a renda reduzida do seu pai e minhas contas médicas, esperei eles chegarem ao ponto. A questão é, disse papai, a Jéssica quer voltar a estudar. Ela decidiu que quer se tornar assistente social para ajudar outras pessoas que enfrentam problemas de relacionamento. Isso é ótimo, eu disse, o serviço social é importante. Mas a faculdade é cara, acrescentou mamãe rapidamente, e ela precisaria deixar o emprego para se dedicar aos estudos em tempo integral. Nós simplesmente não temos recursos para apoiá-la em um curso universitário agora. Ambos me olharam esperançosos e então papai disse, estávamos esperando que você pudesse estar disposto a ajudar. Você conseguiu se dar tão bem e a Jéssica realmente precisa dessa chance de construir uma carreira e seguir em frente com a vida. Eu os encarei por um longo momento. Vocês querem que eu pague a faculdade da Jéssica? Não pagar tudo, disse mamãe rapidamente, apenas ajudar, talvez cobrir a mensalidade ou as despesas de moradia enquanto ela estuda.
Sabemos que você está bem-sucedido agora, e isso significaria muito para a família. A família, repeti. Você ainda é nosso filho, disse papai. Sabemos que as coisas ficaram tensas entre nós, mas família é família. A Jéssica aprendeu com os erros e agora ela realmente quer fazer algo da vida. Eu olhei para aquelas pessoas que me criaram, que tinham escolhido as fantasias de casamento da minha irmã em vez do meu futuro educacional, que não falavam comigo havia 3 anos e que agora estavam de pé na minha garagem pedindo para eu financiar a mais nova reinvenção da Jéssica. Vocês se lembram do meu fundo universitário? Perguntei. Eles se mexeram desconfortáveis. Isso foi há muito tempo, disse mamãe. Vocês pegaram $75.000 que meu avô deixou para minha educação e gastaram nos 2 primeiros casamentos da Jéssica, continuei. E depois me disseram que eu era egoísta por ficar chateado com isso. Estávamos tentando ajudar a Jéssica a construir uma vida estável, disse papai defensivamente. Aqueles casamentos poderiam ter dado certo. Mas não deram certo, eu disse, e agora vocês querem que eu pague a educação da Jéssica depois de terem tornado impossível para mim pagar a minha própria. Você ficou bem, disse mamãe. Você conseguiu o diploma, tem um bom emprego, comprou uma casa, deu tudo certo. Deu certo porque me endividei até o pescoço e trabalhei até a exaustão por 6 anos, eu disse. Deu certo apesar do que vocês fizeram, não por causa disso. Eles pareciam frustrados, como se eu estivesse sendo irracionalmente difícil. A Jéssica precisa dessa oportunidade, disse mamãe. Ela finalmente está pronta para levar o futuro a sério. A Jéssica precisou de muitas coisas ao longo dos anos, respondi. 2 casamentos caros, terapia, materiais de arte, viagens para a Europa e agora mensalidades universitárias. Quanto restou das suas economias de aposentadoria depois de bancar todas as necessidades da Jéssica? O olhar nos rostos deles me disse tudo o que eu precisava saber. Fizemos alguns sacrifícios, admitiu papai, mas é isso que os pais fazem pelos filhos. Por um dos filhos, corrigi. Vocês fizeram sacrifícios pela Jéssica. Fizeram eu sacrificar pela Jéssica também. Nós criamos você para ser independente, disse mamãe. A Jéssica precisa de mais apoio. A Jéssica tem 30 anos, eu disse. Se ela quer ir para a faculdade, pode fazer empréstimos estudantis como milhões de outras pessoas fazem, como eu tive que fazer. Os empréstimos estudantis são tão caros hoje em dia, protestou mamãe. As taxas de juros são terríveis e ela ficaria pagando por décadas. Sim, eu disse, eu sei. Foi quando papai tentou uma abordagem diferente. Olha, sabemos que cometemos alguns erros no passado. Talvez devêssemos ter lidado com o fundo educacional de outra forma. Mas não podemos mudar isso agora. O que podemos fazer é seguir em frente como família e nos apoiar. Onde estava o apoio familiar quando eu comia macarrão instantâneo em todas as refeições e trabalhava 60 horas por semana para pagar a faculdade? Perguntei. Você nunca pediu ajuda, disse mamãe. Eu ri, mas não foi um riso feliz. Eu pedi para vocês não pegarem o meu dinheiro da faculdade. Vocês pegaram de qualquer jeito. Pedi para considerarem opções mais baratas para os casamentos da Jéssica. Vocês me ignoraram. Pedi para tratarem seus filhos de forma igual. Vocês me disseram que eu era egoísta. Fizemos o melhor que pudemos em uma situação difícil, disse papai. Não, eu disse. Vocês fizeram o mais fácil. Pegaram dinheiro do filho que não faria escândalo e deram para a filha que faria birra se não conseguisse o que queria. Eles ficaram lá na minha garagem parecendo que eu os tinha esbofeteado. Acho que foi a primeira vez que alguém realmente declarou claramente o que eles tinham feito. A Jéssica é sua irmã, disse mamãe baixinho. Ela é família. A Jéssica fez suas escolhas, respondi. Múltiplas escolhas caras que vocês financiaram com o meu futuro. Agora ela pode viver com as consequências dessas escolhas, e vocês podem viver com as consequências de terem permitido isso. Então você não vai ajudar? Perguntou o papai. Eu não vou ajudar, confirmei. Eles foram embora sem dizer adeus. 2 meses depois recebi uma ligação da minha tia. A Jéssica tinha decidido não seguir mais o trabalho social. Em vez disso, estava namorando um novo cara chamado Sam, um Sam diferente do ensino médio, que tinha uma empresa de jardinagem e apoiava muitos sonhos artísticos dela. Eles estavam falando em morar juntos. 6 meses depois, estavam noivos. Minha tia comentou que meus pais estavam analisando um empréstimo com garantia da casa para ajudar a pagar o casamento, já que a Jéssica queria algo elegante mas não exagerado, para refletir sua perspectiva mais madura sobre casamento.
Na terceira vez dá certo, né? Disse minha tia, embora não soasse muito convencida. Eu não respondi. Desejei a Jéssica tudo de bom, genuinamente esperei que ela encontrasse a felicidade e silenciosamente agradeci ao meu eu mais jovem por ter tido a coragem de sair daquele ciclo de disfunção. No mês passado, minha tia ligou com uma atualização que eu já esperava fazia um tempo. Jéssica e Sam tinham terminado 3 semanas antes do casamento. Sam aparentemente tinha descoberto algumas coisas sobre os hábitos financeiros da Jéssica que o preocupavam. Especificamente, ele soube das dívidas de cartão de crédito que ela tinha acumulado durante o noivado, do dinheiro que havia tomado emprestado dos meus pais para o planejamento do casamento e da expectativa dela de que ele cuidasse de todas as futuras despesas enquanto ela se concentrava na arte. Ela realmente achava que ele era diferente, disse minha tia tristemente. Ela está bastante arrasada. Mas não era por isso que ela estava ligando. Seus pais estão com sérios problemas, continuou. Eles fizeram uma segunda hipoteca para pagar as despesas do casamento da Jéssica e agora estão presos com todos aqueles depósitos e pagamentos sem casamento nenhum para mostrar. A situação de trabalho do seu pai não está melhorando, as contas médicas da sua mãe continuam se acumulando e eles estão correndo o risco de perder a casa. Senti uma familiar pressão no peito, não porque estivesse tentado ajudar, mas porque odiava ver pessoas que eu já amei se destruindo com as próprias decisões ruins. Isso é terrível, eu disse, e era sincero. Eles estão orgulhosos demais para pedir diretamente, continuou minha tia, mas eu sei que estão esperando que você possa estar disposto a ajudar, apenas um empréstimo talvez, para colocá-los de volta nos trilhos. Eu não vou dar dinheiro a eles, eu disse. Entendo por que você se sente assim, disse minha tia, mas eles são seus pais e estão realmente em apuros. Eles estão em apuros há anos, respondi, mas toda vez que tiveram que escolher entre estabilidade financeira e em vez de garantir estabilidade financeira, eles escolheram financiar a mais recente crise da Jéssica. Escolheram a Jéssica, e agora enfrentam as consequências dessas escolhas. A Jéssica também está com dificuldades, disse minha tia. Ela voltou a morar em casa e está muito deprimida com esse último rompimento. Sua mãe está preocupada com a saúde mental dela. Claro que está, eu disse. A Jéssica tem 32 anos, já teve 3 noivados, 2 divórcios e inúmeras oportunidades de construir uma vida adulta estável. Em algum momento, ela precisa descobrir como lidar com decepções sem exigir que toda a família sacrifique sua segurança financeira. Mas você está bem, insistiu minha tia. Você poderia ajudá-los sem realmente afetar seu estilo de vida. Isso provavelmente era verdade. Eu tinha sido promovido 2 vezes no ano passado, minha casa estava quase quitada e eu tinha uma poupança saudável. Eu provavelmente poderia assinar um cheque que resolveria os problemas imediatos dos meus pais sem afetar significativamente minha própria segurança. Mas essa não era a questão. Eu poderia ajudá-los, concordei. Mas ajudar só os permitiria continuar cometendo os mesmos erros. Eles usariam meu dinheiro para estabilizar a situação, a Jéssica começaria a namorar alguém novo e em 6 meses estaríamos aqui de novo, falando sobre alianças e locais de casamento. Minha tia ficou em silêncio por um momento. Então você vai simplesmente deixá-los perder a casa? Eu vou deixá-los enfrentar as consequências naturais de suas próprias decisões financeiras, eu disse. Da mesma forma que eles me deixaram enfrentar as consequências naturais da decisão deles de gastar o meu dinheiro da faculdade. Isso é frio, disse ela. É honesto, respondi. Depois que desligamos, sentei-me na cozinha olhando para o quintal e pensando sobre ciclos e consequências, e a diferença entre ajudar alguém e permitir que continue se prejudicando. Pensei no meu avô, que havia trabalhado duro para construir algo de valor e tentou passar isso para alguém que usaria com sabedoria. Pensei nas escolhas que meus pais fizeram e continuam a fazer, sempre priorizando a crise imediata em vez da estabilidade a longo prazo. Pensei na Jéssica, que aos 32 anos ainda esperava que outras pessoas financiassem seus sonhos e consertassem seus erros. E pensei em mim, aos 18, assistindo $75.000 desaparecerem em flores de casamento e honorários de fotógrafos enquanto eu tentava descobrir como pagar meus livros. 2 semanas atrás, meus pais me ligaram diretamente pela primeira vez em 3 anos. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Oi, disse papai quando atendi, sua voz soava mais velha, mais cansada. Precisamos conversar. Estou ouvindo, eu disse. Vamos perder a casa, ele disse sem rodeios. O banco já iniciou o processo de execução hipotecária e não temos como recuperar os pagamentos. Sinto muito ouvir isso. O advogado da Jéssica acha que pode haver uma forma de contestar o acordo de divórcio do segundo casamento dela, acrescentou mamãe.
Ela estava no viva voz e sua voz parecia tensa. O Travis pode ter que pagar algum tipo de indenização se conseguirmos provar que foi abusivo emocionalmente. Mesmo agora, mesmo diante da possibilidade de perderem a casa, eles procuravam maneiras de extrair dinheiro dos relacionamentos fracassados da Jessica em vez de pedir que ela assumisse responsabilidade por sua própria vida. Isso parece improvável, eu disse. O advogado quer um adiantamento de $10.000, continuou papai. Se conseguirmos esse dinheiro, a Jessica pode receber o suficiente do Travis para nos ajudar a salvar a casa. E lá estava, o pedido que eu já esperava fazia 3 anos. Vocês querem que eu pague o advogado de divórcio da Jessica? Eu disse. Seria um empréstimo, disse mamãe rapidamente. Nós te devolveríamos assim que o acordo fosse fechado. E se não houver acordo? Silêncio. Vai haver, disse papai por fim. O advogado da Jessica parece confiante. O advogado da Jessica quer ser pago ganhando ou perdendo, apontei. A confiança dele não lhe custa nada. Então você não vai ajudar? Perguntou mamãe, e pude ouvir as lágrimas começando. Respirei fundo. Por 28 anos vocês deixaram claro que as necessidades da Jessica vêm em primeiro lugar nesta família. Os sonhos de casamento dela foram mais importantes que a minha educação. As crises emocionais dela foram mais importantes que a minha estabilidade financeira. A felicidade dela foi mais importante que o meu futuro. Isso não é verdade, protestou papai, mas sem convicção. É verdade, eu disse. E vocês sabem que é. Nunca uma vez perguntaram como eu estava, se eu precisava de ajuda ou quais eram meus objetivos. Mas me ligaram 3 vezes no último ano pedindo dinheiro para Jessica. Você também é nosso filho, disse mamãe. Então me tratem como tal, respondi. Parem de me ver como fonte reserva de financiamento da Jessica e passem a me ver como uma pessoa que tem sua própria vida e prioridades. A Jessica é família, disse papai. Eu também sou, eu disse. Mas vocês só se lembram disso quando precisam de algo de mim. Houve uma longa pausa. Quando papai falou novamente, sua voz estava derrotada, então estamos por nossa conta. Vocês estão exatamente onde eu estava quando pegaram o meu dinheiro da faculdade, eu disse. Vocês vão descobrir como eu descobri. Façam empréstimos, trabalhem horas extras, façam sacrifícios. Vocês vão conseguir. Somos velhos demais para recomeçar, disse mamãe. Eu tinha 18 quando vocês me fizeram recomeçar, respondi. Vocês vão dar um jeito. Desliguei antes que eles pudessem responder. Ontem, minha tia ligou com a atualização inevitável. Meus pais haviam declarado falência e estavam se mudando para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. A Jéssica estava ficando na casa de uma amiga enquanto procurava um lugar para morar, já que o contrato de aluguel da amiga não permitia hóspedes de longo prazo. A Jéssica está realmente com dificuldades, disse minha tia. Ela se inscreveu para alguns empregos, mas sem diploma ou muita experiência de trabalho, suas opções são limitadas. Isso é difícil, eu disse. Ela está pensando em voltar a estudar afinal, talvez faculdade comunitária desta vez, algo mais prático. Bom para ela. A questão é que a ajuda financeira estudantil é complicada quando você tem mais de 30 anos. Ela pode precisar de um fiador para os empréstimos ou de ajuda com taxas de inscrição e depósitos. Eu não respondi. Sei que você está zangado com seus pais, continuou minha tia, mas a Jéssica é sua irmã, ela precisa de uma chance para construir uma vida de verdade. A Jéssica já teve muitas chances, eu disse. Ela teve mais chances do que a maioria das pessoas tem em toda uma vida, todas financiadas pelas economias de aposentadoria dos meus pais e pelo meu dinheiro da faculdade. Em algum momento, ela precisa criar as próprias chances. Mas e se ela não conseguir sozinha? Então ela vai aprender a fazer sozinha, ou vai aceitar as consequências naturais de não fazê-lo. Você ficou duro, suspirou minha tia. Eu fiquei realista, corrigi. Há uma diferença. Depois que desligamos, fui até a garagem e trabalhei na restauração de uma velha motocicleta que comprei em um leilão. É uma Honda de 1975 que precisa de muito trabalho, mas eu gosto do processo de pegar algo quebrado e torná-lo funcional novamente.